Queridos, eu estava perguntando ao Senhor o que eu iria ministrar. Olha, eu coloquei água em cima do Doril. Eu estava perguntando ao Senhor o que eu iria ministrar com vocês nessa noite. E Deus trouxe uma palavra tão interessante ao meu coração, mas tão interessante, que eu fiquei pensando nessa palavra. E hoje de manhã eu estava aqui na igreja, eu orei pelo culto da noite, eu coloquei essa palavra mais uma vez diante do Senhor. E eu até dei o tema para a Cindy, tadinha, eu tentei explicar para ela o que eu ia pregar, né, porque era um tema meio complexo. Porque o tema é, seja um paciente paciente. Entendeu? Não, né? Seja um paciente paciente. O que significa a palavra paciente? Eu quero que vocês conversem comigo, porque por ser culto de sexta-feira, eu sei que às vezes a gente chega na igreja, e a igreja é um ambiente que relaxa, então às vezes a gente relaxa até demais, né? A gente vai dando umas pescadas aí no meio do culto. Então eu quero que você se comunique, que você se interaja comigo. O que significa a palavra paciente? O que mais? Além de esperar. O que significa paciente? Quem nunca ouviu essa palavra na vida? Todo mundo já ouviu, né? E aí, gente? O que significa? Oi? Ser calmo. Esperar, ser calmo. O que mais? Ter paz. O que mais? Ser paciente é ser paciente. Hã? Ter paciência. O que mais? Só isso? E aí, Sandra? O que é ser paciente? Não ter pressa. Engraçado que todas as definições que vocês me deram não estão erradas. Mas a palavra paciente, ela não se resume apenas a isso. É que a gente tem uma mentalidade cristã. Então, quando você fala sobre paciente com crente, a gente já logo imagina, eu tenho que aprender a esperar, eu tenho que aprender a confiar, eu tenho que aprender, né, a descansar o meu coração, a esperar as coisas acontecerem. Mas dentro da medicina, usa-se a palavra paciente. Usa ou não usa? E o que é paciente do ponto de vista médico? Doente? Vamos lá, definição de paciente. Paciente, a origem do termo paciente vem da palavra sofredor. Sofredor. Gente, o português tem esses detalhes. Às vezes uma palavra tem mais de um significado. Mas você vai entender o porquê do tema. Seja um paciente paciente. Começaram a entender? Seja uma pessoa que se entrega aos cuidados como uma pessoa doente. Você vai entender agora mesmo. E que tenha paciência. Porque uma coisa que você vai entender no meio da pregação é que todo paciente que está internado, ele precisa ter paciência. Porque a vontade dele vai prevalecer? Não. O querer dele vai prevalecer? Não. Se o médico determinar um tratamento, ele vai ter que esperar aquele tratamento se cumprir? Vai. Então eu quero que você já comece a entender. Seja um paciente paciente. Então a palavra paciente significa sofredor, derivado do latim que significa patiens, de patior, que significa sofrer. Então a palavra paciente, do ponto de vista médico, é uma pessoa que está sofrendo. A palavra paciente também carrega o significado de aquele que espera, que é o que a gente mais usa. Mas então eu quero que você entenda, a palavra paciente, ela tem dois sentidos. O sentido de esperar e o sentido de doente e sofredor. Estava eu sentada e eu nem estava pensando no culto ainda. E o Senhor começou a falar comigo sobre ser um paciente paciente. E aí Deus me levou a pesquisar algumas coisas dentro da medicina que eu quero trazer para você. Quem aqui é crente mais antigo, igual eu que nasci na igreja, né, graças a Deus por isso,
nasci, fui apresentada desde pequenininha. Mas quem aqui já ouviu, anos atrás a gente usava muito uma expressão assim, ó, a igreja, o hospital espiritual. Ninguém ouviu essa expressão? Só na Assembleia que falava essas coisas? Eu cresci ouvindo isso, a igreja é o hospital da alma. Vocês nunca ouviram essa expressão? Nunca? Caramba! Já, a irmã já, tem uma companheira. Eu cresci ouvindo isso. Irmão, a igreja é o hospital da alma. E Deus, Ele me lembrou dessa frase. E Deus começou a falar comigo sobre isso. Sobre como nós precisamos abrir a nossa visão e o nosso entendimento quando nós decidimos sair da nossa casa e vir para a igreja. Porque muitas vezes nós estamos cheios de enfermidades. E eu não estou falando necessariamente de enfermidades no nosso físico. Mas muitas vezes nós estamos cheios de enfermidades na nossa alma, nas nossas emoções, né, no nosso coração. E nós saímos da nossa casa e nós entramos no lugar estabelecido por Deus como hospital da alma. E nós não tratamos esse lugar como um lugar que pode me curar. E eu quero que você entenda nessa noite, a igreja por si só ela não pode te curar, mas a igreja é o lugar que Deus estabeleceu trazer eu e você, para que nós alcancemos cura na nossa vida. E por que muitas vezes nós olhamos para as nossas áreas caídas, machucadas, arrebentadas, feridas, e somos crentes de anos, e ainda há áreas da nossa vida que não foram tratadas por Deus? Se a igreja é o lugar que Ele estabeleceu para tratar. E quando eu estava orando, o Senhor começou a falar comigo dentro desse tema. O Senhor falou para mim, eu vou te dar uma palavra totalmente diferente para a sexta. Pesquisa os direitos dos doentes, dos pacientes. Eu fui pesquisar. Quais são os principais direitos? Eu não pesquisei os deveres, mas o dever do paciente é fazer o quê? É obedecer. Se o médico falar, você vai internar, você tem que internar. Se você não quiser internar, você assina um termo de responsabilidade, não é? Alegando que você não quer, que você está se recusando ao tratamento, e se você morrer, o hospital, o médico não tem nada com isso. Mas, em linhas gerais, o seu dever é chegar lá no hospital e aceitar, né, o tratamento, o medicamento. Se você quiser te envenenar lá, você não fica nem sabendo, porque a gente não entende nada. A gente está lá achando que está tudo certo. E qual que é o primeiro direito? Eu peguei aqui 4 direitos. E o Senhor, Ele foi linkando. E eu quero que eu vou transferir do físico para o espiritual, para você entender o que Deus quer falar com você nessa noite. E se você entender no seu coração essa chave, irmão, ela vai mudar a história da sua vida. Sabe por quê? Uma das coisas que me atraem nas coisas de Deus, isso é uma coisa que me atrai profundamente. A Ronilda é parecida comigo nesse ponto. Eu amo cura espiritual. Amo trabalhar com cura espiritual. Eu gosto, é uma área que me atrai. Por quê? Porque foi uma área que o próprio Deus trabalhou muito comigo. Demais. Cura das emoções, cura da alma. É uma área que me atrai na igreja. E eu estava meditando e orando e falando com Deus. E na hora que eu sentei para me aquietar, eu estava pensando em nada. Porque eu sou uma mulher atípica, eu consigo não pensar em nada, tá, gente? E no meu nada, na minha caixa do nada, Deus começou então a trazer esse tema comigo. O primeiro direito de um paciente que vai na UPA ou que vai na Santa Casa é receber pronto atendimento em caso de emergência. Ou seja, esse é um direito seu, receber pronto atendimento. Você pode estar onde você quiser, se você passar mal e tiver um pronto atendimento da Unimed, ela é obrigada a te atender? É. Pastora, mas eu não tenho plano. Mas a emergência, urgência e emergência, ela é obrigada a te atender. Não pode negar atendimento para você. É direito seu. Então, toda pessoa que chega doente a um lugar, ela tem direito a pronto atendimento. Quando você chega lá na UPA ou na Santa Casa, qual é o primeiro procedimento que eles fazem com você? Depois da ficha, tá, irmão? Você vai lá, faz a ficha, e aí você vai para onde? Triagem. O que é feito na triagem? Tem até um nomezinho, que eu não sei falar, que tem um M e um N junto, aquilo lá me confunde. Animese, amese, ananimese. Essa aí. Essa palavra aí. Quando você chega lá na UPA, então, hipoteticamente passando mal, você vai passar por uma triagem que ela vai fazer isso. Quem faz esse procedimento? Enfermeiro. E aí o enfermeiro, ele faz o quê? Ele te pergunta o quê?
Como é que você está? O que você está sentindo? Me conta os teus sintomas. Quando é que começou? Aonde é que dói? Faz quantos dias que dói? E agora você vai começar a entender como Deus trabalha. Você chega na igreja, você passa ali pelo... Agora que a gente está com o aplicativo, lá no aplicativo você faz sua ficha. Então você já manda um recado para o reino espiritual. Jesus, estou passando mal. E eu preciso ir para a tua casa, que é o hospital. E eu preciso que o Senhor me atenda nessa noite. E aí você chega aqui na igreja. Quem faz a tua... Essa palavra difícil aí. Quem faz? Quem? Espírito Santo. Quando você chega na igreja, o Espírito Santo já veio. Então ele sabe tudo que está acontecendo com você. Mas ele senta e ele pergunta. A gente começa o culto como? Senhor, é da tua presença. E aí, qual é a condução da oração? Entrega os seus pensamentos. O que você pensou nesse dia? O que mais tomou conta do seu coração? Fala para Deus como foi seu dia. Quando você entra aqui dentro da igreja e está acontecendo a abertura do culto e o momento do louvor, é o momento que o Espírito Santo está ali, ó. Me conta quais são os seus sintomas. O que é que está acontecendo com você? Desde quando está doendo dentro de você? E vocês já repararam que a gente nunca enxergou a igreja desse ponto de vista? Sejamos honestos. Quando é que a gente encarou a igreja como um hospital, que eu chego com emergências e urgências, e que tem alguém chamado Espírito Santo que faz, entre aspas, essa função de enfermeiro, que ele vai perguntar para mim o que está acontecendo, porque não é ele que leva para o Pai a minha necessidade. Então, dentro do contexto médico e espiritual, você tem o Espírito Santo para pegar tudo que você está passando, tudo que você está enfrentando e contar para o médico, dos médicos, que é Jesus. Qual é a tua realidade, qual é a realidade do seu coração? Mas quando você chega lá, então você passa ali pela enfermeira ou pelo enfermeiro, e aí ele vai colher todas as suas informações, e aí não tem um protocolo? É Manchester ou Manchester? Manchester. Protocolo de Manchester. E é esse, pastora? Eles vão colocar uma marquinha lá no seu prontuário que vai determinar o nível do tanto que você está passando mal, a gravidade. Então, quando o enfermeiro entende que você está num estado bem complicado, bem arriscado, ele faz o quê? Põe um vermelhinho lá, não é o vermelho? Porque aí o médico vai entender o quê? É prioridade o atendimento. Eu quero que você entenda uma coisa. No reino espiritual funciona do mesmo jeito. A gente chega aqui cheio de pereba espiritual. Chega ou não chega? Cheio de problemas, cheio de doenças, cheio de problema na alma, de tristeza, algumas enfermidades físicas. Mas 90% dos nossos problemas estão na nossa alma, essa é a verdade. 90% das dores que nós temos, dos sofrimentos que nós temos, estão contidos na nossa alma. E a gente chega aqui e o Espírito Santo vai fazer a triagem, anamnese. É isso que fala mesmo? Anamnese. Ai, gente, vou falar triagem. Triagem é um termo que eu não vou errar. E aí o Espírito Santo faz uma triagem no nosso coração. E eu quero que você consiga fazer esse paralelo dentro do seu coração. Você pode chegar na Santa Casa e o enfermeiro até considerar, na UPA, o enfermeiro considerar que o teu estado não é tão grave, mas você vai ser atendido? Vai. Você pode passar 3 horas quarando lá, como diz a minha mãe, mas 1 hora. Sara Silva. Ai, graças a Deus. Chegou minha vez. Ok? No reino espiritual, você ora do mesmo modo. A gente chega na igreja e Deus, Ele sabe, gente. A gente pode até tentar dar enganado no enfermeiro. Mas a gente tem enfermeiras aqui na igreja. O enfermeiro sabe ou não sabe classificar? Pelo relato. Sabe. Então, por mais que eu tente passar uma perna no enfermeiro, igual aquele cidadão que lá na UPA, que levantou da cadeira de roda, deitou no chão. Gente, o enfermeiro sabe se o caso é crítico ou não. Agora eu te faço uma pergunta. Se o enfermeiro humano consegue olhar para uma pessoa e falar assim, essa mulher está querendo me engrupir para passar na frente, eu vou colocar ela como amarelo ou como verde, que dá para ela aguentar. Imagina o Espírito Santo. Daí eu chego aqui na igreja, que é o hospital da alma, cheio de situações, e aí o Espírito Santo vai fazer uma triagem, e eu preciso entender. Então, primeiro eu preciso entender, a igreja é um hospital.
Eu posso chegar aqui do jeito que for, mas eu tenho que chegar com uma expectativa. Você vai para a UPA com a expectativa de sair de lá do mesmo jeito que você entrou? Não, gente. Você vai com a expectativa, ai Jesus, ai misericórdia, você já tem poder. Quando você vê a UPA, quando você vê o médico te chamar, você já vê uma luz brilhar, gente. Você vê o homem até de asa já. Graças a Deus, me chamou, porque agora vai resolver o meu problema. Quando você e eu viemos à igreja, nós precisamos ter a mesma expectativa. Deus, eu estou com a minha alma arrebentada. Eu só ouvi palavra de destruição, eu só ouvi afronta, eu só ouvi palavras que me ferem, eu só passei por coisas que me angustiam, mas eu estou indo para a tua casa, que é o meu hospital. E quando eu chegar lá, eu vou contar para o Espírito Santo tudo que eu estou passando, eu vou contar tudo que está acontecendo, e eu sei que até o culto acabar, o médico dos médicos, que é Jesus, vai me visitar e vai me curar. Eu preciso ter isso no meu coração, gente. E muitas vezes nos falta esse entendimento, porque a gente chega e conta para Deus, ai, mas Deus não tirou, mas Deus, Ele sabe o nível da gravidade do meu problema. Não é que para Deus, não é que Deus desconsidere, ou considere um problema maior, outro menor, mas Ele, da mesma forma que você chega lá no hospital, e há uma classificação, quando você chega diante do trono de Deus, Deus olha e fala assim, ok, calma, eu vou tratar, mas eu vou começar por aqui. Diferentemente do médico lá da Santa Casa, da UPA, enfim, Jesus consegue atender todo mundo ao mesmo tempo. Mas o problema não é que Jesus não me atende. O problema é que eu não faço a primeira parte, que é contar para o Espírito Santo o que é que está acontecendo. Eu estou sentindo isso. Eu estou passando por isso. A minha dor é essa. E eu preciso de uma cura, de uma interferência sua. Então, o primeiro direito que um paciente tem é receber pronto atendimento em caso de emergência, ou mesmo que não seja emergência. Não precisa levantar sua mão, mas quem aqui nunca foi lá na UPA, uma vez na vida pelo menos, pegar um atestadinho só para não trabalhar. Ou perdeu a hora, aí deu uma passada por lá, falou, meu Jesus amado, eu vou ter desconto. Na minha folha o desconto é poderoso, eu vou passar lá, vou inventar uma diarreia, vou inventar qualquer coisa, porque não tem como provar, né? Você chega lá e fala, estou com diarreia, como é que vai provar que você não está? E aí o médico, né, olhou, falou, não sei, parece que ela está, parece que essa mulher quer me enganar, não precisa levantar sua mão. Mas se você for lá, mesmo que você esteja mentindo, você vai ser atendido. Aí está uma diferença, quando você vem no hospital da alma, que é a igreja, se você mentir, você não é atendido. Quantas vezes você já ouviu falar de pessoas, ou até mesmo você pode ter passado por isso, de ir no médico e não contar para o médico a verdade? Isso acontece? Acontece. E agora eu quero que você pense, por que muitas vezes Deus ele não cura áreas da nossa vida? Não é porque Ele não quer, não é porque Ele não tem poder. É porque muitas vezes nós somos iguais a esses pacientes, nós não contamos para Deus toda a verdade. É ou não é? A gente não conta. A gente conta, igual médico. A gente, mas se eu falar isso para o doutor, nossa, você vai comer meu fígado. Aí a gente conta só até onde convém. E o resto a gente não conta. E aí o médico vai trabalhar com a gente até onde a gente contou. Com Deus também. Se eu não expor para Deus a minha realidade, Jesus dá um negócio aqui, pai, tá lascado. Rebentei com tudo mesmo. Se eu não abrir o meu coração e dizer para Deus o que é que eu fiz, o que é que está acontecendo de verdade, Ele não pode me medicar. Ele não pode me tratar. Então, o primeiro direito de um paciente é receber atendimento. Entenda isso no teu coração nessa noite. Quando você chega na igreja, você tem o direito de ser atendido por Deus. Só que eu e você precisamos abrir o nosso coração e dizer para Ele qual é a nossa realidade, porque senão Ele não vai tratar o nosso problema. Se eu não confessar para Ele quais são as áreas da minha vida que estão doentes, Ele não vai interferir. Porque Deus não invade a vida de ninguém. Não existe no reino espiritual a internação compulsória, que se interna na marra. O segundo direito de uma pessoa, de um paciente é cuidados humanizados. E aí eu fui ver qual que era a do cuidados humanizados, é acolhimento. Então, todo paciente tem direito a ter uma atenção necessária.
ele vai ter a atenção necessária, ele vai ser acolhido e ele vai ser tratado. Isso é direito. Entenda, a gente acabou de cantar uma canção. Eu sou filho de Deus. Quando eu entro por essas portas, eu tenho direito. Ângela, você entende isso? Você tem direito de ter um tratamento humanizado da parte de Deus. Deus, você entra aqui dentro, o Espírito Santo está pronto para te acolher. Ele está pronto para ouvir a sua realidade. Ele está pronto para ouvir a sua necessidade. Por que não contar? Se é um direito seu. Enquanto eu preparava essa pregação, o Espírito Santo falava para mim: filha, é da mesma forma, comigo funciona do mesmo jeito. Começa a olhar para mim, a igreja precisa começar a olhar para mim. Deus falando para mim, a igreja precisa começar a olhar para mim e entender que o cuidado que eu tenho é individual, personalizado e humanizado. Eu não trato todo mundo igual. Não, pastora, não, gente. O amor de Deus é igual para com todos. Só que Deus sabe a história, as dores e as feridas de cada um de maneira individual. E que cada pessoa Ele vai tratar de uma maneira. Cada pessoa, gente, você pode pegar uma pessoa, duas pessoas com a mesma enfermidade. E às vezes elas não vão tomar o mesmo medicamento para tratamento. Vai, doutora Luana? Por que não? Porque de repente o organismo reage melhor a um determinado tratamento. Por que eu estou te dizendo isso? Porque às vezes nós somos levados pelo inferno a pensar o seguinte: nossa, Deus está fazendo na vida da Micaela, mas não está fazendo na minha vida. E eu começo a achar que Deus tem que trabalhar na minha vida como Ele está trabalhando na vida da Micaela. Não vai. Porque ela é um ser humano e eu sou outro. Ela tem uma fraqueza, eu tenho outra. Ela tem áreas específicas que Deus precisa curar e eu tenho outras. E a gente começa a achar que Deus não está fazendo. Entenda uma coisa nessa noite: se eu me abro para Ele, Ele sempre se movimenta e faz. Então quando você chegar aqui na casa do Senhor, com o seu coração ferido, atordoado, cheio de coisas, de dores, de sentimentos, entenda, há alguém te esperando para te ouvir. E Ele não vai te tratar como todo mundo, Ele vai te tratar de acordo com você. Com quem você é, Ele vai considerar a tua dor. Ele vai. Gente, quem é que já foi no médico? Eu morro de medo de agulha. Quem é que já foi no médico tomar alguma coisa e o médico até te ajudou? Por exemplo, era injeção, o médico te deu pílula. Já aconteceu? Comigo acontece direto. Eu já chego lá falando o seguinte: se for injeção, se tiver uma opção. Gente, quando eu tinha 7 anos, eu tomei bezetacil, uma semana de bezetacil, todo dia. Eu traumatizei. Quem traumatiza com aquilo? Então, eu tenho pavor. Aí, uma vez eu cortei o dedo, para ele poder costurar, tem que dar anestesia dentro do corte, não é? Sim ou não? O doutor ficou com dó, porque eu estava lá, né, quase arrancando o jaleco do ombro fora, tanto que eu agarrei no jaleco dele. E só aceitei os pontos para pegar o atestado, confesso. Porque você lembra do atestado, né, gente? Mas tinha que dar ponto mesmo. Eu morro de medo de agulha. Mas eu já estava lá. E ele fez o quê? Ele falou assim: ó, eu vou dar em volta primeiro, para dar uma adormecida, para a senhorita se sentir mais confortável. Na época eu era senhorita. E aí depois eu dou lá dentro. Já tem médico que não faz isso. Tem paciente que não precisa disso. O tratamento humanizado que Deus dá para mim e para você aqui dentro é de acordo com quem nós somos. Então Ele considera quem você é. Ele considera a tua história. Ele considera a tua dor. Não para abraçagem, é verdade, está tudo acabado, destruído. Não, mas para tratar. Terceiro, todo paciente tem o direito de solicitar um acompanhante. É direito do paciente solicitar. É claro que a gente sabe que no Brasil não funciona muito bem assim, ainda mais agora com o Covid, as coisas não estão tão bem assim. Mas em linhas gerais, você tem o direito ao acompanhante da sua escolha. E na hora que eu cheguei nesse tópico, o senhor falou para mim assim, ó: o seu acompanhante é quem? O Espírito. Olha que maravilha. Porque o Espírito Santo é aquele enfermeiro, gente, que você chega lá na UPA, ele te atende, de repente, daqui 2 horas, você está lá tomando soro, ele já está lá dentro. E aí, a senhora está bem, está passando bem, está precisando de alguma coisa? Porque tem enfermeiros e enfermeiros. Não tem?
Tem enfermeiros que são uma benção, gente, são uma benção de Deus. Tem uns que Jesus precisa trabalhar, mas tem uns que são uma benção. Uma benção. O Espírito Santo é essa pessoa. Porque tem enfermeiro que ele se torna acompanhante. Porque se ele não fizer, coitado do paciente. Porque às vezes o paciente não tem ninguém por ele. A gente vê isso. Quem já ficou de acompanhante em quarto com mais de uma pessoa, sabe o que eu estou falando. Às vezes você vai acompanhar um parente seu, você acaba até ajudando os outros. Porque a pessoa não tem ninguém por ela. Aí é que está, o Espírito Santo, além de ser o nosso enfermeiro, de sentar e ouvir, ele é o nosso acompanhante. Ele é aquela pessoa que pega na nossa mão e fala assim, ok, já passou pela triagem, agora nós vamos até o médico, entra aqui, quem vai em consulta particular normalmente é o enfermeiro, né? Que faz a triagem, ele te encaminha, né? Eu acho tão chique, ele te encaminha até a porta do doutor. Aí você chega lá, nosso Deus, a sala do doutor é o tamanho da minha casa, é a sala do homem. Mas enfim, o Espírito Santo é essa pessoa, é esse acompanhante. Só que ele não te deixa lá na porta. Ele entra com você, ouve tudo que o médico tem para te dizer, sai dali com você acompanhado, às vezes você precisa sair de maca, ele sai junto e ele passa todo o processo de tratamento, te acompanhando, te auxiliando e te ajudando. Gente, a gente precisa de mais do quê? Só que você já reparou, ouvindo tudo que eu ministrei até agora, ainda falta mais um tópico. Quantas vezes eu e você enxergamos Deus dessa maneira? Quantas vezes eu e você enxergamos a casa dele dessa maneira? Quantas vezes eu e você enxergamos o Espírito Santo de Deus dessa maneira? Para ser sincero, nunca. Nós nunca. Nós chegamos aqui, nós sabemos que nós temos o Espírito Santo. Mas muitas vezes nós não usufruímos da presença dele. Para dizer assim, Espírito Santo, está difícil, me ajuda aqui. Me dá força, Espírito Santo, para eu conseguir passar por esse processo de tratamento que o Senhor está permitindo aqui, que Deus está permitindo na minha vida. Comece a trazer à tua memória que você tem um ajudador. Essa é uma das características dele. Eu sou o teu ajudador, o teu sustentador. Quarto e último, mas não que a pregação vai acabar, tá, gente? Quarto e último direito de um paciente. Não ser abandonado pelo médico que começou o tratamento. Claro que lá na pesquisa que eu fiz, se o médico tiver um problema, há exceções. Mas um médico não pode simplesmente chegar e ele trabalha ali, ele tem um plantão e ele simplesmente se recusar. Na parte de hoje eu não quero mais atendê-la. Ele não pode, ele tem que acompanhar o meu tratamento. Até a alta. Não é a alta quem te dá, é o médico que começou a te atender. Você chega na Santa Casa, o médico vai te dar alta é qual? Mães que tiveram parto. Quem dá alta para a gente? O médico que fez o parto. Você fica lá, minha filha. Até o bendito aparecer para te dar alta, não é? Por que tem que ser ele? Porque ele sabe da sua realidade. Ele fez seu parto. Ele sabe o quadro que você está, o seu quadro clínico. Ele sabe o quadro clínico até mesmo do bebê, mesmo às vezes não sendo pediatra. Ele sabe, não sendo, né? Porque ele não vai ser pediatra. Mas ele sabe, então tem que ser ele. Então todo paciente tem direito a ser atendido pelo mesmo médico do começo ao final do tratamento dele. Ele tem esse direito, ele tem o direito de ser monitorado pela mesma pessoa até o tratamento acabar ou até ele ser curado. E agora eu quero falar uma coisa para você. Jesus é o médico dos médicos, não é? Que dia que Jesus abandonou alguém no caminho? Nunca. Nunca. E agora, tudo isso que eu te falei foi uma introdução para trazer a palavra, mas eu ainda tenho tempo, tem meia hora mais ou menos para pregar. Eu quero que você entenda uma coisa. Ser paciente de Deus, e é por isso que Deus deu esse tema, seja um paciente, é que o pecado fez uma coisa com o ser humano que arrebentou com a nossa vida. Na verdade, o pecado arrebentou com a nossa vida. Quando Adão e Eva permitiu, desobedecer, eles se permitiram desobedecer a Deus, e o pecado entrou a morte, entrou doença, entrou tudo que você vê que é ruim no mundo, entrou por conta do pecado.
Só que o maior malefício que o pecado fez, ao afastar o homem de Deus, que esse foi o maior problema do pecado, foi que ele conseguiu tirar o homem da presença de Deus, é que quando o homem é movido para fora da presença de Deus, o homem se torna presa fácil, e o homem se torna um ser emocionalmente vulnerável. O homem se tornou vulnerável. Tudo isso que eu e você sentimos, dor na alma, eu não vou ficar no âmbito físico, tá? Eu vou ficar no âmbito emocional e espiritual. Tudo que nós sentimos na nossa alma, que são angústias, dores, tristezas, que mais? Ressentimentos, mágoas, tudo isso foi provocado pelo pecado dentro de nós. Ansiedade, tudo isso foi provocado pelo pecado dentro de nós. O pecado, ele arrebentou com o ser humano. E é por isso que Deus vai estabelecer a igreja. Porque Deus precisava de um lugar que pudesse receber, no qual ele fosse se posicionar como esse médico, e ele pudesse receber as pessoas doentes. Porque eu vou te falar uma coisa, eu tenho ficado assim, até impressionada com o que Deus tem me mostrado sobre as coisas que eu tenho orado em relação a algumas coisas que Ele tem me pedido para fazer ministerialmente. E eu tenho ficado assim impressionada. Uma coisa que Deus bate, martela comigo todos os dias: Paulo, o ser humano é ferido. Vocês vão lembrar de uma pregação da bispa, que ela deu um tempo atrás, que ela falou o seguinte: o ser humano está todo quebrado. A alma do ser humano é quebrada. E aí vocês lembram que ela ainda falou que teve uma visão de uma boneca muito bonita, por fora, de porcelana, mas por dentro ela estava toda quebrada. E Deus falava para ele assim, ó, é assim que a igreja está. A igreja de Cristo. As pessoas estão assim, bonitas por fora, elegantes por fora, todas bem definidas por fora, mas por dentro destruídas, porque o pecado fez isso conosco. Ele arrebentou com a nossa alma. E aí você para e fala: pastora, mas se o pecado arrebentou com a minha alma, o que é que eu posso fazer? Mas a morte de Jesus na cruz, ela não pode ter sido em vão para mim. Porque muitas vezes nós somos levados a pensar que Jesus só morreu para me salvar da ira futura. Ah, Jesus morreu para me livrar do inferno. Não. Me livrar do inferno é uma das coisas que Jesus, na sua infinita graça, fez por mim e por você. Mas Ele morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, peraí, se Jesus morreu para que eu tivesse vida e vida em abundante, significa que está faltando vida em mim. Uma pessoa doente, ela está cheia de vida? Não. E o Senhor estava ministrando. Gente, essa palavra ela não é de hoje. É uma sucessão, Deus fechou numa ministração. Mas é algo que Deus já tem falado comigo já faz 1 mês e meio, mais ou menos. Como as pessoas estão emocionalmente doentes. E mesmo dentro das igrejas. Porque muitas vezes nós não entendemos que é um médico dos médicos que está disposto não apenas para curar, não está disposto apenas a curar uma enfermidade na minha perna, na minha cabeça, sei lá na onde, mas Ele está disposto a curar a minha alma. Ele deseja curar as minhas e as suas emoções. Pastora, mas se Jesus está disposto a fazer tudo isso, por que eu não estou vivendo? Você tem enxergado a casa dele como hospital? Você tem enxergado o Espírito Santo como enfermeira e acompanhante? Você tem se permitido? O que é ser paciente no hospital? Nossa, aqui na igreja tem um monte de gente que trabalhou na Santa Casa, ou que trabalha na Santa Casa, ou que trabalha na área da saúde, ou que trabalhou na área da saúde, né? É porque eu passo o olho, eu sei quem trabalhou, quem trabalha. Vamos lá. O que um paciente faz? O que é ser um paciente? Você chega lá passando muito mal, e aí eles falam assim: você vai ter que internar. Você faz o quê? Levanta e sai correndo. Pula a janela, nem tem jeito de pular, né? Você espera. Ah, não é? Liga para a família. Liga para 10, para 1 atender. Manda mensagem para um monte de gente. Olha aí. Mas graças a Deus o senhor saiu.
Você manda mensagem para a família e o amigo responde primeiro. Pior que é. Pior que é, às vezes é assim que acontece. Mas aí o que acontece? Você chega lá na Santa Casa, você vai para emergência, daí vai depender muito do seu estado, né? Aí eles vão te mandar lá para o quarto, vão pôr que você está no estado até mais ou menos, né? Você não está precisando de uma UTI, uma CTI, nem nada. E aí você faz o quê lá? Não, pastora, eu vejo a faxineira, eu já vou ajudar. Para dar aí uma vassoura, que eu quero ajudar a senhora, porque o serviço da senhora é muito pesado. É isso. Você dorme, até não aguentar mais. Você dorme, acorda, que hora que é? 6 horas. Dorme de novo, acorda, que hora que é? 6h10. Porque a hora no hospital não passa, o que é aquilo? E um frio danado que a questão da casa vai ser fria lá não sei na onde. Não é? É um gelo terrível lá. Você faz o quê? Hoje que a gente tem internet, está melhor, né? Você paga uns dados móveis e fica lá. Porque na televisão não tem nada que presta. Mas aí chega a enfermeira para te medicar, você faz o quê? Ela fala assim, olha, eu vou aplicar um soro. Você faz o quê? Dá o braço. Tá? Dá o bracinho para ela, ela vai lá, te fura 3 vezes para acertar na quarta. Pá, foi. Você pergunta para ela que remédio que é? A maioria não pergunta. Tem uns curiosos. Quem é da área da saúde é mais veaco. O que você está aplicando aí? Mas quem não é da área da saúde, pô, filha, que a venenagem, que a gente está morrendo feliz, achando que está curando. Mas normalmente você dá o braço, ela chega lá com os comprimidinhos, você toma. Aí o médico vem, te avalia, pergunta como é que você está, se precisa de rádio, como é que fala, gente? Oxe, me fugiu. Não é Xerox. Raio-X. Xerox. É um Xerox, né, gente? É, raio-X. Não é o Xerox da pessoa. Você vai fazer um raio-X, vai lá, olha o raio-X, analisa e fala assim, ó. Nossa, ô Vanusa, você vai ter que ficar mais uns dias. Você fica chateada, mas você aceita? Aceita. Por quê? Porque você entendeu que você precisa passar por aquilo para ser curado, para ter alta. Você vem para a igreja, você ouve uma palavra de Deus, você passa por todo esse processo que eu te contei, e muitas vezes a gente não entende que existem tratamentos de Deus em determinadas áreas. Gente, eu fiquei encantada com Jesus ontem. Com Jesus me revelando essa parte da pregação. Porque o Senhor falava para mim assim, filha, tem coisa que você vai lá, você volta na hora. Né? Você vai lá, eles aplicam um remedinho e você volta. Existem áreas da sua vida que você vai me procurar e você vai ter a resposta e a cura dela imediata. Outras não. Outras eu vou precisar estabelecer um tratamento um pouco mais poderoso. Em algumas situações eu vou ter que te entubar. Você quieta. E se eu consigo não, eu vou te entubar para você ficar quieto, para o seu pulmão dar uma descansada, para conseguir recuperar. Gente, entenda, todas as feridas que eu e você temos na nossa alma, nas nossas emoções, elas são totalmente possíveis de serem curadas. Totalmente possíveis. Só que você e eu precisamos entender uma coisa, algumas delas, o processo de Deus vai ser mais rápido. Nós vamos ter a alta dela mais rápido. Outras, nós vamos demorar um pouco mais no tratamento. E é aí que entra o nosso problema. Porque a gente quer fugir do tratamento de Deus. Quer ou não quer? A gente quer meter o louco. Vamos meter o louco desse hospital. Eu não vou ficar aqui não, Jesus, porque eu não preciso passar por isso. Cara. E o Espírito Santo está olhando. E como o Espírito Santo é enfermeiro bom. Porque fica lá assim, calma. Se você mexer demais, vai machucar mais ainda. Fica quieta. E aí a gente está lá, falando. E quanto mais a gente fala, pior a situação fica. Mais a ferida vai aumentando e o Espírito Santo está pelejando com a gente. Fica ou não fica? Fica lá, fica quieto. Quieta aí, menina. Fique em repouso. Vocês já repararam que toda pessoa que está doente e ela está internada, o médico fala, você precisa de repouso para se recuperar? Gente, áreas da minha vida que precisam ser curadas, eu preciso de repouso. O que é repouso? Cala a boca. Fica quieto. Fica quieto. Repousar é isso. Quando você está em repouso no hospital, irmão, só se acontecer da campainha de incêndio acender e você vê o povo correndo. Porque do contrário, caiu um mundo, você olha lá, caiu um ali. Mas você tem tanto entendimento que você precisa repousar para você recuperar logo, não é? Se o médico falar para uma mulher, ainda mais mulher não para.
falar de mulher, né? Eu sou mulher. Nossa, quando o médico fala assim, ó, você vai ter que repousar bastante. Gente, a gente fica doida. A gente tem uma luta para repousar. Acho que é por isso que a mulher tem mais problema na alma do que o homem. Porque a gente não quieta. Mas aí, quando você entende que você tem que repousar, você faz o quê? Você deita, você põe as pernas para cima, você faz tudo que precisa para você sair daquela condição que o médico te colocou o mais rápido possível, não é? Entenda, as áreas da minha e da sua vida que dói demais, que estão feridas demais, Deus está falando para você nessa noite, entra no meu repouso, quieta. Sabe aquela musiquinha que eu até gosto só desse pedacinho dela? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama para perto, só assim eu não me sinto só. Sabe que o Espírito Santo dá uma olhada para a gente e fala assim, minha filha, a cama já está preparada há muito tempo para você repousar. Não é que Deus quer que a gente deite, é que eu estou fazendo uma analogia com você. Deus quer que eu descanse, e descansar é não fazer nada mesmo. Você tem uma alta de Deus nessa área? Não, pastor. Eu ainda sinto dor, eu ainda sinto tristeza. Então, o que eu tenho que fazer? Corre para a presença de Deus e deixa Deus tratar. Você já reparou que tudo aquilo que a gente não trata, uma hora volta pior? Estou falando no reino físico. Volta pior para você medicar e aí o tratamento é mais intenso, é mais demorado, é mais doloroso? É ou não é? É igual o dente. Se você descobre um problema no seu dente no início, é mais fácil ou é mais fácil deixar dar canal? Mas você já reparou que a gente deixa dar canal? Deixa ou não deixa? Dá uma dorzinha. Não é nada não. A gente toma ibuprofeno. O que mais? Eu sei que ibuprofeno é bom. Toma dipirona. 50 gotas de dipirona, quase desmaia. Aí passa a dor. Não é nada não. De repente o dente está caindo. Podre. A gente só vai no dentista na hora que o negócio já está assim, ó. Sabe aquela dor de cabeça que parece que o teu coração está batendo aqui na cabeça, assim, aquela dor de dente, parece que está ferroando tudo? Aí a gente vai procurar ajuda. Aí o dentista olha e fala assim, minha filha, mas por que você não veio antes? Sabia que existem áreas da nossa vida que nós estamos assim diante de Deus? A gente vem. Aí está doendo. Aí o Espírito Santo libera uma palavra. Só que a intenção do Espírito Santo é igual um médico. O Espírito Santo libera um ibuprofeno para aliviar naquela hora. Mas está curado? Não. Tem que passar pelo tratamento para ser curado. A gente faz o quê? Muito obrigado, Espírito Santo. O Senhor já me deu o ibuprofeno da minha alma. Eu estou satisfeita e curada. Tchau. Você vai voltar com a ferida muito maior. Com a dor muito mais intensa. Tudo que Deus levantar na sua vida e na minha vida para curar, deixa Ele mexer. Pastora, mais dói, mas eu vou te falar uma coisa, é melhor a dor de agora do que você sair da presença dEle e não deixar Ele tratar. A dor lá na frente vai ser maior. Eu quero muito que você grave essa analogia no seu coração. Se permitir ser tratado por Deus. Hoje eu estava aqui sozinha, a pastora Regina foi cuidar de umas coisas lá na casa da bispa, né? E eu estava aqui livre, leve, sorta aqui na igreja. Tranquei o portão, né, porque eu tenho um pouco de medo, né, de entrar alguém, assim, desconhecido. E eu estava aqui, eu falei assim, Deus me lembrando das coisas que Ele fez na minha vida, das áreas da minha vida que Ele curou, que Ele transformou, que Ele libertou, né, eu não sou mesmo a mesma pessoa. E eu olhando aquilo, eu falei assim, Deus, muito obrigada. E o Senhor falou para mim assim, doeu, não doeu? Doeu, gente. Doeu. Quando eu cheguei aqui há 13 anos atrás, os meus primeiros 3 anos de ministério, rema, a impressão que eu tinha que Deus tinha catado um porrete desse tamanho, cheio de dente, na minha cabeça, para me tratar. Porque Ele pegou as feridas que existiam. Feridas de baixa autoestima, Deus tratou. Feridas de orgulho, Deus tratou. Pastor, orgulho é ferida? É. Porque toda pessoa que é orgulhosa é porque ela foi ferida em algum momento. Então, para ela não ser ferida de novo, ela é orgulhosa. Ela pisa para não ser pisada. E aí Deus começou a tratar. E tinha dias, gente, vou ser sincero para você. Eu estava falando isso para Jesus hoje. Tinha dias que eu olhava para Deus e eu falava assim, Deus, eu não dou conta mais. Eu estou no meu limite. Eu vou largar a mão de tudo. E o Senhor falava para mim, você acha que Deus falou para mim? Sim, você ainda tem a dádiva de Deus, está falando para você assim, olha, o que você está passando é tratamento meu. Aguenta firme,
Segura na minha mão que eu vou te levar a cura completa. Eu passei pelo processo de cura de Deus sem saber, meu filho, que era processo de cura. Sem saber que era tratamento de Deus. E Deus só falava para mim assim, se o seu motivo for eu, você aguenta. Se você não for eu o teu motivo, você resolve sua vida. Eu falava, Deus vai estar doendo, Senhor. Se o teu motivo for a minha pessoa, você aguenta. E hoje eu estava aqui orando de manhã e o Senhor me lembrou de tudo que eu passei até aqui. O Senhor falou para mim assim, doeu, mas valeu a pena? Falei, Jesus, pensando bem, como diz o J. Neto, valeu a pena. Porque se eu não tivesse deixado Deus tratar, Ele não poderia fazer de mim o que Ele quer. E eu quero chegar no final dessa pregação te dizendo isso. O seja paciente, seja um paciente. Paciente é o seguinte, há quantas promessas de Deus na tua vida? Promessas que estão descritas nesse livro, eu não estou falando de profecia em si. Também. Quantas? Deus liberou uma palavra no último culto de segunda-feira. Estou resgatando promessas. Promessas que estão sobre a sua vida paralisada. Deus liberou essa palavra no culto de segunda-feira. Daí a gente recebe uma palavra dessa no nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Jesus, o Senhor está restaurando promessas. Deus dá uma olhada e fala, ok, eu estou. Porém, me diz uma pessoa na Bíblia que Deus cumpriu uma promessa sem antes curá-la. Me dá um nome. Sem antes trabalhar com ela. Me dá um nome. Por quê, Cris? Porque se Deus não tratar o meu interior, eu não vou saber lidar com o cumprimento da promessa. Eu não vou saber suportar o cumprimento da promessa. A gente precisa entender que tudo que Deus proporciona, estabelece, tratar conosco, é porque se Ele não tratar, a promessa dEle não vai cumprir. Não vai, Deus olha pra gente. Gente, a gente chega na presença de Deus, todo furado, fazendo uma peneira na nossa alma. Eu estava lendo hoje, Filipenses vai falar sobre isso. Desenvolver a sua salvação. Então a salvação tem que ser desenvolvida? Tem, desenvolver a salvação é o quê? Alma. Minha oração diária, Senhor, que não haja nada de Satanás dentro do meu coração. Você acha que Satanás se estabelece aonde no ser humano? Fala para mim. Na alma, gente. É na alma que ele vai se estabelecer. Ele não vai ficar em outro lugar. Ele não tem acesso ao espírito. E o corpo, ele usa, o corpo usa, mas ele entra na emoção do ser humano. É por isso que a nossa maior batalha é salvar a nossa alma. E como que eu salvo a minha alma? Hospital. Aqui o hospital da alma. Chega aqui e fala, Espírito Santo. Nessa área aqui da minha vida, eu tenho essa ferida, eu tenho essa tristeza, eu tenho esse peso, eu tenho essa angústia. Eu não consigo perdoar essa situação, não consigo superar isso daqui, não consigo deixar isso para trás. Esse olhar dessa pessoa me dói, o tom de voz dessa pessoa me incomoda. Isso é o seu processo de triagem. E aí o Espírito Santo vai recolher tudo e vai levar para o médico dos médicos, e aí vai chegar, Jesus, calma, ele vai chegar. E aí ele vai olhar para você e para mim vai dizer assim, ok, me conta o que está acontecendo. Então, como eu contei ali, triagem. Ai, Jesus, minha realidade é essa. E Jesus vai falar assim, então você deita aqui, que é o aquietar. Aquieta aqui. E eu vou começar um processo de tratamento com você nessa área. Pergunta para a gente chegando no final. Os tratamentos costumam doer? Você sente dor quando você está em tratamento? No hospital, você sente dor? Tem alguns casos que sim, tem alguns casos que não, né? Vai depender muito do caso. Da mesma forma, existem áreas que você vai apresentar para Deus que Ele vai tratar, que você vai colocar diante dEle numa oração e você vai sair dali sem aquela dor mais. Existem áreas que ainda vai doer um pouco. Elas ainda vão doer alguns dias. Mas guarda uma coisa no seu coração, não significa que Ele não está tratando. Significa que precisa de um tempo maior, porque existem muito mais coisas escondidas por trás dessa área do que você está conseguindo enxergar. Porque a gente foca na dor, não é? A gente foca na dor. Dá uma dor de cabeça na gente, a gente faz o quê? Neosaldina. Dipirona. Pá. Igual eu semana passada.
a dor de cabeça, o estômago ruim, embrulhando. Eu falei, eu vou para a igreja. E eu estava aqui na EBD e eu vi a bispa duplicar, triplicar, e eu firmava o olho. Eu falei, Jesus, eu vou desmaiar. Porque minha cabeça estava assim, ó. Falei para a Patrícia, depois da EBD, eu falei, eu estou passando muito mal. Muito mal. E eu achei que era virose. Tomei Gatorade. Eu estou no Gatorade. Eu não sou muito adepta de remédio, não. E eu estou no Gatorade. O que era? Sinusite. Dá a ver, o Gatorade ia sarar minha sinusite, né? Sinusite. Aí eu tomei o remédio para sinusite, sarou. Eu cheguei a tomar dipirona. Pergunta para mim se passou. Mais ou menos. Deu uma aliviada. Mas não passou, porque não era um remédio específico para o meu problema. A gente foca na dor. Eu estava com dor de cabeça, eu tomei um remédio para dor de cabeça. Mas quantas vezes a dor de cabeça é um sinal de que algo não está bem no meu organismo? Mas o problema não está na minha cabeça, o problema está em alguma parte do meu organismo. Sim ou não? É aí que eu quero chegar. Quantas situações que eu e você levamos para o trono de Deus que nos doem, e Deus dá uma olhada, porque Deus é Deus, né, gente? Deus dá uma olhada, Sandra, e fala assim, ok, Sandra, você está focada na dor. E você lembra que a dor você caiu e aí bateu a cabeça. E aí você está lá, né? Eu estou com dor de cabeça, tal, tomei um remédio para dor de cabeça, falando para o médico. E aí o médico pensa assim, teve um trauma. Eu vou fazer uma radiografia. É isso mesmo? Que agora eu já até, depois que eu falei raio-x, o que eu falei mesmo? Xerox. Radiografia. Aí o médico pede uma radiografia, você fala, não, doutor, está tudo bem. Aí ele pede uma radiografia e vê que teve fala aí, gente, alguma coisa. Um coágulo. Aí coágulo ela vai desacordar, não vai? Provavelmente, não? Não necessariamente. Vai, ele vê que tem um coágulo. E que é esse coágulo que está provocando a dor de cabeça. Você sabe disso? Não. Quando você cai, você não sabe. Você só vai descobrir a realidade quando o médico fizer o check-up em você e vai te falar, olha, é isso, isso, isso. Com Deus também. A gente chega para Deus focado na dor, Cristiane. Deus, está doendo. E aí Deus olha e fala assim, tá bom. Em alguns casos, ele vai dar uma dipironazinha espiritual, né? Ó, vou dar uma acalmada aqui no teu coração, nessa dor. Mas o problema da tua dor não é esse que você está me apresentando. O problema da tua dor está muito além disso. Vamos dar uma voltadinha lá no seu passado. O problema da tua dor é quando você era criança, aconteceu isso, isso e isso. E essa situação da tua infância, você carrega ela até hoje, por isso que te dói. Olha que diferença. Só Deus, gente, para fazer isso. Só Deus para fazer isso. Mas o que Deus tem para dizer para mim e para você nessa noite é, aceite. Primeiro, comece a encarar, a enxergar a igreja como esse hospital. Que você pode chegar aqui, irmão, arrebentado. Mas você e eu precisamos ter a expectativa. Deus, eu cheguei aqui destruído, mas eu estou no hospital da alma. Espírito Santo de Deus, eu vou te contar tudo que está acontecendo comigo. Faz uma triagem aqui e me cura. Me leva até o médico dos médicos, que é Jesus, e me cura, porque eu não posso ter alta daqui da mesma maneira. Pastora, mas eu saí daqui e eu ainda sinto a mesma coisa. O que eu preciso entender? Estou em processo de tratamento. Deus pode até não ter tirado 100% que eu estou sentindo, mas eu aceito o teu tratamento para a minha vida. E a partir de hoje eu vou me abrir para o Senhor cada vez mais. Eu vou deixar o Senhor cavucar aqui dentro de mim. Eu vou deixar o Senhor remoer, remexer tudo que está dentro de mim. Mas eu quero ser livre. Eu não quero apenas... Gente, é uma oração que eu tenho feito diária. Deus, não deixa, não deixa, não deixa. Limpa meu coração. Eu não quero que o diabo consiga implantar nada dentro do meu coração, mas absolutamente nada dentro do meu coração, porque isso é liberdade. As mulheres mais próximas de mim têm ouvido essa frase minha nesses últimos dias. O problema não é o olhar do outro. O problema não é o tom de voz do outro. O problema está dentro de mim. O problema está, por que o tom de voz do outro me entristece? Por que o olhar do outro me entristece? O problema não está no que a outra pessoa faz, está no porquê que eu recebo. Se eu tenho o poder de decidir não receber daquela maneira, por que eu recebo? Se eu tenho o poder, né, de decisão, por que eu aceito me entristecer? E aí quando você chega diante dos médicos é Jesus, e fala assim, Jesus,
que está acontecendo comigo? Eu vou te contar aqui os meus sintomas. Jesus começa a te mostrar, não, o problema não é o olhar, o problema não é o tom de voz, o problema está aqui, ó. Vamos começar a trabalhar isso daqui? Vamos começar a restaurar isso daqui? Antes de nós partirmos para a oração, abra aí sua Bíblia. Essa pregação nasceu desse texto. Isaías 53. Texto extremamente conhecido, extremamente evangelístico, que vai falar sobre a vinda do Messias. Abra aí, Isaías, capítulo 53. Diz assim: quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou o seu braço forte, meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento profundo. Quando eu estava lendo esse texto, o Senhor falou para mim assim: eu sei a dor que você sente. Porque às vezes a gente chega diante de Deus, parece que Ele não sabe. E aí Deus me levou nesse texto. Eu sei o que é dor física e emocional. Eu sei o que é desprezo. Eu sei o que é calúnia. Jesus tem propriedade para falar, não tem? Eu sei o que é ser abandonado. Eu fui. Eu sei o que é ser desprezado. Eu fui. Eu sei o que é os outros pensar mal de mim. Pensar mal de você. Porque os outros pensavam de mim também. Os outros falavam mal de mim também. Por isso que Isaías, quando ele tem essa revelação de Jesus, ele vai falar isso, né, na minha tradução, que é a NVT, Nova Versão Transformadora, fala isso. Ele conhece o sofrimento mais profundo. Gente, não tem dor que eu e você venhamos apresentar ao Senhor e que Ele não se compadeça. Não tem. Se a gente, que é ser humano, se compadece da dor do outro, imagina Deus. Continua o texto comigo. Demos as costas para Ele e desviamos o olhar. E Ele foi desprezado e não nos importamos. Ele foi desprezado. Pastor, a dor que eu sinto é que eu fui desprezado, porque eu fui abandonado. Jesus também foi. Você está diante de um médico que passou o mesmo que você passou. Por isso que Ele tem condições de atender a gente. E Ele diz mais: apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Se você receber essa palavra no teu espírito e começar a pegar as áreas que te dói, que te entristece, e trazê-las para a palavra de Deus e falar assim: Jesus, eu creio que o Senhor é o médico dos médicos e que pelas suas pisaduras, algumas traduções vão dizer isso, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então essa dor, essa enfermidade, essa doença na minha alma, o Senhor já sarou e eu vou buscar essa cura no Senhor. Se você crê nessa palavra, você vai viver. É simples. Gente, o evangelho, ele é tão simples, que às vezes a gente duvida dele, que é só crer. Que a gente vem de uma cultura que a gente está acostumado a fazer muito esforço. Não, o evangelho não é esforço de crer. É esforço de pegar a minha vida e falar assim: que eu vou ficar angustiado, sofrendo, chorando, lamentando, lamuriando e o tempo passando? Eu não. Eu vou pegar toda essa doraiada que eu tenho aqui na minha alma, nas minhas emoções, e eu vou levar para quem pode resolver. Eu sei que eu vou sair de lá outra pessoa. Feche seus olhos. Você vai entrar, você já está. Mas agora você vai colocar. Enquanto eu estava ministrando, com certeza, o Espírito Santo falou com você em determinadas áreas da sua vida. E você vai abrir o seu coração para Ele nessa noite. Lembra do primeiro passo? A primeira coisa que acontece quando a gente chega no hospital é passar pela triagem. Você está diante do Espírito Santo. Ele é seu enfermeiro. E Ele quer fazer esse processo de triagem com você nesse momento. Então, abra o seu coração. Começa a dizer para Ele o que te dói. Eu tenho certeza que durante a ministração Ele foi trazendo áreas na sua mente.
palavras, situações, olhares, circunstâncias. E você vai abrir o seu coração agora e você vai dizer: Senhor, eu quero começar a ter uma postura diferente em relação à tua casa. Eu não tinha entendido o quanto a tua casa é profunda. Eu não tinha entendido o quanto a tua casa é capaz de me transformar, de me restaurar. Eu não tinha entendido o quanto a tua casa tem esse poder, mas nessa noite eu entendi. Eu entendi, ó Pai, que quando eu entro aqui dentro, eu sou atendido pelo Senhor, respondido pelo Senhor. O Senhor está disposto, como um médico, a me atender. E eu quero te apresentar, eu quero te contar, assim como um paciente. Eu chego na tua presença. Resumindo o tema do culto dessa noite. Seja um paciente, ou seja uma pessoa que se entrega aos cuidados de um médico, assim como um paciente se entrega. Assim como uma pessoa lá no hospital, ela confia e ela se entrega aos cuidados e ao tratamento que o doutor estabeleceu para ela. Seja assim. Decida nessa noite olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu me rendo na tua presença como um paciente, cheio de dores, de feridas, de traumas, de lembranças ruins, de situações que doem dentro de mim, mas eu estou me rendendo aqui completamente ao Senhor. E eu decido ser paciente. Eu sei que existem áreas da minha vida que vão levar um tempo para serem trabalhadas, vão levar um tempo para serem tratadas. Mas eu decido nessa noite, Pai, esperar esse tempo. Eu quero ser um paciente, alguém que se entrega aos seus cuidados, mas com paciência, para receber do Senhor os cuidados e a alta necessária. Eu não vou desistir, eu não vou voltar atrás, mas eu vou confiar no Senhor. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, comece uma obra nessa noite de cura nas emoções da tua igreja. Começa uma obra, Espírito Santo, de cura. Começa uma obra de transformação. Começa uma obra de libertação. Porque quando o Senhor nos liberta das nossas emoções, nada mais tem poder de nos prender. E eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, Espírito Santo, vai visitando as áreas mais profundas, os pensamentos, as lembranças, as memórias, as dores, as palavras, situações, ó Pai, de abandono, situações de desprezos. Vai visitando agora em nome de Jesus. E começa, Espírito Santo, um processo de cura sobre essas vidas, de cura sobre essas almas, de cura sobre essas áreas e sobre essas emoções. Vai ministrando, Espírito Santo, e você vai pedir: Senhor, eu quero ser livre, Pai. Eu não quero mais que esse olhar me entristeça, eu não quero mais que essa situação me derrube, eu não quero mais, eu quero ser livre, Pai, totalmente livre. Então eu recebo nessa noite esse trabalhar, essa cura do Senhor. Eu recebo esse começo de tratamento do Senhor. Eu não sei quanto tempo vai durar, eu não sei quanto tempo vai levar, mas eu abro meu coração, Pai, para receber. Porque nós precisamos entender uma coisa, Jesus, no nosso espírito, que o Senhor nos resgatou para que sejamos livres, 100% livres de dores, de passado, de tristeza, de abandono, de angústia. Por isso, ministra, Espírito Santo, a tua cura sobre cada filho teu nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pode se colocar de pé. Quando você vier para a casa do Senhor, a partir de amanhã nós temos encontro de homens e mulheres. Mulheres aqui na regional, homens lá no Jardim Planalto. Quando você sair da tua casa, saia com esse sentimento no teu coração: Deus, eu estou indo para o hospital. E eu sei que lá o Senhor me atende, eu sei que lá o Senhor me entende, eu sei que lá o Senhor me toca, eu sei que lá o Senhor me cura. E eu quero trazer essa palavra para o nosso dízimo e oferta. Porque quando nós dizimamos e ofertamos ao Senhor, nós proporcionamos ao reino a oportunidade, na verdade nós proporcionamos para as pessoas a oportunidade de ter essas portas abertas. Assim como Deus tem curado, assim como Deus tem ministrado, assim como Deus tem visitado áreas da nossa vida e tem liberado cura sobre nós. Existem muitas pessoas lá fora
precisando da mesma cura, precisando da mesma interferência, precisando do mesmo milagre. E quando eu e você decidimos no nosso coração sermos mantenedores do reino de Deus, nós estamos dizendo para Ele: Senhor, conta comigo. Conta comigo, Pai, eu quero manter isso tudo aberto. Eu quero manter esse hospital aberto. Eu quero ser participante para que a Tua palavra continue alcançando vidas, curando vidas, transformando vidas. Eu falei para você, eu estava orando hoje de manhã aqui na igreja e eu viajei. Nossa, eu viajei na Missão Reviver. Viajei nas minhas orações. Não sei se você sabe, não me recordo se a bispa comentou, mas lá em Poços, a gente começou um projeto pedagógico para auxiliar crianças do 1º ao 5º ano que têm dificuldade no ensino. Ainda mais com a pandemia, as crianças já iam na escola, já tinham dificuldade, né? Agora sem ir na escola, ficou pior ainda. E a nossa igreja tem muitas pedagogas. E uma delas, que é a Priscila, Deus colocou isso no coração dela e a igreja de Poços começou esse trabalho. E é tão interessante porque foi divulgado esse trabalho e tal. E aí famílias já começaram a procurar a igreja. Nossa, meus filhos estão com dificuldade na escola. Porque a igreja, ela tem... Gente, a gente pensa fora da caixa. A igreja, ela tem muitas funções. Nosso principal papel, objetivo, é pregar o reino de Deus. É levar Jesus para as pessoas, ok? Esse é o nosso principal objetivo. Mas nós entendemos como igreja que há necessidades que precisam ser alcançadas. E Deus tem nos feito ampliar os nossos braços. E aí eu estava orando por esse projeto que já começou lá em Poços. E, irmão, eu viajei na nossa rede de mulheres. Falei: Deus, em nome de Jesus, o Senhor vai curar essa mulherada. O Senhor vai transformar a nossa vida. E o Senhor vai nos usar como instrumento para curar outras mulheres, para restaurar outras famílias. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus deseja. Gente, eu já imaginei assim, a Ser Help bem maior, né? Para quem não sabe, a Ser Help é a nossa assistência social da igreja. E eu já imaginei a Ser Help mega grande, sabe? E a gente tem um trabalho social e evangelístico ao mesmo tempo tremendo nessa cidade. Mas para tudo isso acontecer, eu e você precisamos ser mantenedores da obra. Nada acontece sem recursos. E eu e você precisamos nos dispor a sermos curados, concordam? Se Deus não curar a nossa vida, não curar a nossa alma, não curar a nossa história, como Ele pode nos usar para curar outras pessoas? Então guarda essa palavra no seu coração. Na hora que você for entregar o seu dízimo e a sua oferta, você vai olhar para o Senhor e você vai dizer: Pai, eu estou entregando aqui porque eu quero que o teu projeto continue, eu quero que cresça cada vez mais. Os irmãos vão passar recolhendo. Pode passar recolhendo. E você vai olhar para o Senhor e falar: Deus, eu quero ser curado, eu quero ser transformado, eu quero ser restaurado, porque eu quero ver o teu reino, Pai, crescer nessa terra. E eu quero que o Senhor conte comigo, com o meu talento, com o meu tempo, com a minha vida, com a minha história. Eu quero que o Senhor conte com tudo que há em mim. Enquanto os irmãos vão recolhendo, eu estarei orando, consagrando ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu consagro cada dízimo, eu consagro cada oferta ao Senhor nessa noite. Pai, que as nossas ofertas sejam mesmo sementes, das quais o Senhor vai usar para que o teu reino venha se expandir. Nós temos no nosso coração algo que veio do teu, que é fazer com que o teu reino venha expandir, não só aqui na nossa cidade e região, mas nós queremos, ó Pai, sermos canais do Senhor aonde o Senhor quiser nos levar, nos 4 cantos dessa terra. Por isso, Pai, multiplica sobre a tua casa, multiplica sobre as nossas vidas, multiplica sobre a tua igreja, libera a tua provisão, a tua maior abastança, que o Senhor possa acrescentar sobre nós, para que nós possamos ser cada vez mais mantenedores, mais envolvidos com a tua obra, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, nessa noite pela vida da Priscila. Ela está gripada. Em nome de Jesus, ó Pai, oramos então pela saúde da Priscila. Oramos pela saúde da Ana Lúcia. Oramos, ó Pai, pela Soraya, pela família dela. Pela Josiane, que não está conseguindo dormir. E ela está cuidando da mãe dela e filha que estão com Covid. Em nome de Jesus, libera, Pai. Libera a tua cura sobre a Priscila. Libera a tua cura sobre a Ana Lúcia. Restaura o físico delas agora em nome de Jesus. Libera a tua bênção sobre a Soraya, sobre a família dela.
Libera a tua cura sobre a filha e sobre a mãe da Josiane. Em nome de Jesus, restaura o físico dela, Pai, para que ela tenha condições de cuidar delas. Libera, Senhor, o teu sono, a tua paz sobre ela. Que todos, ó Pai, esse peso, que todos os demônios que têm lutado contra essa vida, Pai, para que ela não tenha descanso, venham ser removidos agora em nome de Jesus Cristo. Oramos, ó Pai, pela libertação da Natália. Em nome de Jesus, ó Pai, cura mesmo a alma e as emoções da Natália. Oramos também pela libertação e cura física da Jéssica, física de Juliana e pela cura física da Mayra. Senhor, em nome de Jesus, ministra, Pai, a tua cura sobre a vida da Juliana. Põe a tua mão sobre ela, restaura o físico dela, sobre a vida da Mayra. Nós te agradecemos pelo livramento que o Senhor deu a ela. E te pedimos, ó Pai, completa a tua obra de cura sobre ela. Eu também te peço, Pai, pela vida da Mariana, pela vida da Liz. Em nome de Jesus, ó Pai, sustenta a vida da Mariana, a vida da Liz, sustenta essa gravidez debaixo da tua mão de poder, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Nós tomamos posse de um final de semana cheio da unção, da graça, da alegria, do sustento do Senhor. Nós viremos para a tua casa amanhã, nós mulheres aqui na Central, os homens lá no Planalto, com o nosso coração aberto para sermos curados, para sermos ministrados, para sermos restaurados pelo Senhor. Que o Senhor traga a nossa bispa, o nosso pastor, debaixo da tua mão de poder, que os teus anjos estejam acampados ao redor do carro deles, guardando, livrando. Nós te pedimos em nome de Jesus, leva-nos em paz e dá-nos um final de semana que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Eu te peço, sustenta a vida da Kátia, Pai, da Kátia, do William, da Renata. Libera sobre eles o teu renovo nessa noite. Põe a tua mão, ó Pai, sobre a vida do pai da Kátia e do William. E opera, Pai, a tua vontade sobre a vida deles. Em nome de Jesus.